Você já parou para pensar que nem todos os pensamentos que surgem em sua mente são apenas frutos do acaso? E se alguns deles fossem mensagens diretas de Deus, tentando guiá-lo, consolá-lo ou até mesmo transformá-lo? Essa ideia, embora fascinante, pode parecer distante para muitos. Afinal, como discernir a voz divina em meio ao barulho do dia a dia, das dúvidas e das distrações? E mais, será que estamos realmente ouvindo ou simplesmente ignorando algo essencial? Talvez você já tenha vivido momentos em que uma ideia inesperada tomou conta da sua mente. Aquela lembrança de alguém que você não via há anos, o impulso repentino de ajudar alguém em necessidade, ou até mesmo a sensação de que precisa mudar algo em sua vida. Mas quantas vezes você parou para se perguntar: isso é apenas um pensamento meu, ou Deus está tentando me dizer algo? É aqui que mora o mistério e o convite. Deus fala, mas será que estamos dispostos a escutá-lo? A Bíblia está cheia de exemplos de homens e mulheres que ouviram a voz de Deus de formas surpreendentes. De Moisés diante da sarça ardente até Elias ouvindo o sussurro suave no monte, essas histórias nos mostram que Deus não está em busca de grandes atos de nossa parte, mas sim de um coração atento e disposto. O que muitos não sabem é que essa mesma voz ainda fala hoje, guiando, corrigindo e inspirando. Se você está cansado de tentar resolver tudo sozinho, de sentir que está perdido ou de buscar respostas sem encontrar, este vídeo é para você. Aqui, vamos explorar como Deus usa pensamentos, ideias e sonhos para falar com cada um de nós. Prepare-se para descobrir uma nova forma de enxergar a sua mente e abrir espaço para a presença divina em sua vida. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já peço que se inscreva no canal e deixe nos comentários de onde você está nos assistindo. E vamos para o vídeo. E se muitos de nossos pensamentos, aqueles que surgem de maneira inesperada, não fossem apenas reflexões pessoais, mas mensagens diretas de Deus? Essa pergunta provoca uma pausa, não é? No ritmo frenético da vida moderna, poucas vezes desaceleramos para ponderar essa possibilidade. Pensamentos que surgem como uma brisa leve podem ser, na verdade, toques divinos. É por isso que o Salmo 46:10 nos lembra: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Mas como aquietar uma mente inquieta quando somos bombardeados por informações a cada segundo? Este é o ponto de partida para um mistério fascinante que muitos desconhecem. Há um convite constante de Deus para que aprendamos a discernir sua voz em meio ao caos. Muitas vezes, ele fala em sutilezas, em momentos que passariam despercebidos. Pense, por exemplo, em situações em que, sem motivo aparente, você sente uma paz inexplicável ou uma urgência para agir de forma diferente. Isso não seria uma interferência divina. Uma forma prática de começar é reservar alguns minutos diários para meditação e oração, criando um espaço interno para ouvir. Esses minutos podem parecer insignificantes, mas têm o poder de transformar sua percepção. Considere como a correria diária nos desvia de perceber o extraordinário no ordinário. Enquanto muitos esperam por sinais grandiosos, Deus trabalha na simplicidade. Já reparou que, quando você desacelera, os pensamentos se organizam de forma mais clara? É nesse estado de calma que ele planta ideias que guiam, confortam e corrigem. Pode ser ao observar uma criança brincar ou ouvir uma canção. São nesses momentos que o céu parece se abrir e as dúvidas se dissipam. Quantas vezes você já ignorou aquele pensamento que parecia insistir sem motivo aparente? Muitas vezes, essas ideias persistentes são um lembrete de que algo maior está em movimento. Talvez você se lembre de uma situação em que sentiu um impulso repentino de ligar para alguém, apenas para descobrir que aquela pessoa precisava exatamente do que você tinha a oferecer.
Essas experiências não são coincidências. Elas são evidências do cuidado de Deus em nos usar como instrumentos em seu plano. Agora, pense na frequência com que deixamos esses pensamentos de lado por julgá-los irrelevantes. Às vezes, a pressa e a incredulidade nos fazem descartar o que poderia ser uma mensagem importante. Mas o que aconteceria se cada pessoa, ao menos uma vez ao dia, parasse para ouvir esse sussurro? Experimente, por exemplo, anotar os pensamentos que surgem ao acordar ou em momentos de tranquilidade. É incrível como, ao revisitar essas anotações, percebemos um padrão de respostas e direções. Este tema desperta um convite à reflexão. Se Deus escolhe falar conosco em pensamentos, não seria nossa responsabilidade ouvir? Quando aceitamos essa ideia, começamos a ver nossos próprios pensamentos sob uma nova perspectiva. Eles deixam de ser apenas ecos de nossas vivências e passam a ser instrumentos de algo maior. Assim como um rio que flui em direção ao oceano, nossos pensamentos podem nos conduzir ao propósito divino. O silêncio é uma arte esquecida, especialmente em um mundo tão barulhento como o nosso. Parece quase impossível encontrar momentos em que tudo ao redor e dentro de nós esteja quieto. Mas é nesse espaço raro que Deus fala. A história de Elias, registrada em 1 Reis 19:12, ilustra isso de forma poderosa. Deus não estava no vento forte, no terremoto ou no fogo, mas no sussurro suave. É uma mensagem que atravessa os séculos, nos lembrando que o Criador prefere a quietude para revelar seu coração. Você já parou para pensar em como silenciar não apenas o mundo exterior, mas também o turbilhão interno? Há algo de transformador em se afastar, mesmo que por um momento, das vozes incessantes das redes sociais, das demandas do trabalho ou das conversas rotineiras. O silêncio não é apenas ausência de som, é presença de propósito. É nesse silêncio que nossas dúvidas encontram clareza e nossas feridas cura. Um exemplo prático é a prática da oração do silêncio, onde, sem palavras, nos colocamos diante de Deus, permitindo que Ele ocupe cada espaço de nossa mente e alma. Não se trata de esvaziar a mente, mas de abrir espaço para o essencial. Talvez o maior desafio do silêncio seja enfrentar o que ele revela. Quantas vezes evitamos ficar sozinhos com nossos pensamentos? No entanto, é nesse confronto que muitas verdades vêm à tona. Elias, ao ouvir o sussurro de Deus, foi confrontado com seus medos, suas falhas e principalmente seu propósito. Da mesma forma, o silêncio pode ser desconfortável no início, mas logo se torna um espaço de encontro. Uma forma de começar é reservar um horário fixo para ficar em silêncio. Pode ser no início da manhã ou ao final do dia. Alguns minutos já são suficientes para perceber a diferença. Curiosamente, o silêncio também é onde Deus nos revela respostas que nem sabíamos estar buscando. Imagine aquele momento em que, sem qualquer razão aparente, uma ideia ou solução surge do nada. Isso não seria o próprio Criador falando em nossa linguagem? Quantas vezes você já sentiu uma convicção inexplicável em meio ao silêncio? Pode ser a decisão de tomar um novo rumo ou simplesmente um lembrete de que você não está sozinho. No entanto, o silêncio precisa ser cultivado como um jardim. Não basta tentar uma ou duas vezes. É necessário insistir. Assim como Elias precisou esperar para reconhecer o sussurro de Deus, nós também precisamos perseverar. Experimente caminhar em silêncio em um parque, deixar o celular de lado por uma hora ou desligar a TV enquanto cozinha. São nesses momentos simples que criamos espaço para a voz divina. Essa prática nos ensina que ouvir Deus não exige grandes rituais ou demonstrações espetaculares. Ao contrário, ele prefere falar onde poucos procuram, na calmaria do espírito. É como ajustar um rádio para captar uma frequência específica. Quando nos esforçamos para ouvir, percebemos que ele sempre esteve lá,
esperando pacientemente para se revelar. É curioso como, em meio às maiores tempestades da vida, algumas pessoas conseguem experimentar uma paz que desafia a lógica. Essa paz, descrita em Filipenses 4:7 como algo que excede todo o entendimento, não é resultado de circunstâncias favoráveis, mas da presença de Deus em meio ao caos. Imagine enfrentar desafios como um oceano em tempestade. Na superfície, as ondas podem ser violentas, mas nas profundezas existe uma calma imutável. Essa metáfora é um reflexo de como Deus age em nossos corações quando permitimos que Ele seja a âncora. Essa paz não significa ausência de problemas, mas uma segurança inabalável de que estamos amparados. Um exemplo prático é quando enfrentamos uma decisão difícil, seja no trabalho, na família ou nos relacionamentos, e ainda assim sentimos um tipo de serenidade que não conseguimos explicar. É nesses momentos que a oração desempenha um papel crucial. Um simples "Senhor, guia-me" pode transformar nossa perspectiva, porque nos conectamos a uma fonte de força maior do que nós mesmos. Há também aqueles momentos em que o caos parece inevitável. Talvez você esteja no meio de uma crise financeira, de saúde ou emocional. Ainda assim, muitas vezes, Deus envia pequenos lembretes de sua presença, um telefonema inesperado, uma palavra de conforto de alguém, ou até mesmo um versículo que salta aos seus olhos. São sinais de que, mesmo no meio da tempestade, Ele está no controle. Reconhecer esses momentos e agradecer por eles é um passo poderoso para fortalecer essa paz interior. A paz divina é algo que pode ser cultivado com práticas diárias. Que tal começar o dia com um salmo ou uma reflexão? Um dos salmos mais reconfortantes, o Salmo 23, nos lembra: "Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo." Essa prática de meditação nas Escrituras não apenas acalma a mente, mas também fortalece o espírito, permitindo que enfrentemos desafios com mais serenidade. Essa tranquilidade também é percebida quando confiamos em Deus, mesmo quando tudo parece incerto. Lembre-se de quando os discípulos estavam no barco, enfrentando uma tempestade, e Jesus disse: "Por que vocês estão com medo? Ainda não têm fé?" Marcos 4:40. Essa pergunta ressoa em nossas vidas, nos desafiando a confiar em vez de temer. Confiança é um músculo espiritual que se fortalece cada vez que escolhemos acreditar em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem contraditórias. E por fim, essa paz não é algo que guardamos apenas para nós mesmos. Quando a vivemos, ela se torna um testemunho para os outros. As pessoas ao nosso redor percebem e perguntam: "Como você consegue estar tão tranquilo em meio a tudo isso?" É uma oportunidade de compartilhar a fonte dessa paz, mostrando que ela não é fruto de nossas forças, mas do cuidado de Deus. Ao fazer isso, inspiramos outros a buscar essa mesma experiência. Algumas decisões parecem grudadas em nossos pensamentos, como se fossem um peso que não podemos ignorar. Esses momentos, embora desafiadores, frequentemente carregam algo maior por trás. Pense em Jonas, que recebeu o chamado de Deus para ir a Nínive, mas decidiu fugir. Jonas 1, versículo 1-3. A inquietação que sentiu durante sua fuga não era um castigo, mas um lembrete de que ele tinha um propósito a cumprir. Quantas vezes ignoramos aquele pensamento persistente, achando que é apenas algo passageiro, quando na verdade pode ser uma mensagem divina? Essas decisões costumam vir acompanhadas de um turbilhão de emoções: medo, dúvida e até mesmo resistência. Afinal, encarar o propósito de Deus nem sempre é confortável. No entanto, é importante lembrar que Deus nunca nos chama para algo sem antes nos capacitar.
Jesus, no Getsêmani, também enfrentou o peso de uma decisão crucial. Mateus 26, 36 a 44. Ele orou intensamente, buscando forças para seguir adiante, e nos mostrou que até mesmo o Filho de Deus precisou se render à vontade do Pai. Quando nos encontramos em momentos assim, é essencial buscar a presença de Deus para encontrar clareza. Uma forma prática de fazer isso é dedicar um tempo à oração e ao estudo da palavra. Pergunte a si mesmo: essa decisão me aproxima ou me afasta dos valores que Deus me ensinou? Uma reflexão baseada nas Escrituras pode trazer insights surpreendentes. Experimente ler Provérbios 3, 5 a 6, que diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Além disso, não subestime o poder de compartilhar essas decisões com pessoas de confiança. Um amigo ou mentor que também busca a direção de Deus pode ajudá-lo a ver as coisas sob uma nova perspectiva. Às vezes, aquilo que parece tão complicado em nossa mente se torna mais claro quando falado em voz alta. A comunhão com outros cristãos é uma ferramenta poderosa que Deus usa para nos guiar. Lembre-se também de que o peso dessas decisões pode ser um teste de fé. Deus não nos chama apenas para fazer o que é fácil, mas para crescer. Como Jonas, podemos tentar fugir, mas as decisões que Deus coloca diante de nós sempre acabam nos encontrando. Aceitar isso é parte do processo de amadurecimento espiritual. A cada escolha difícil, somos moldados à semelhança de Cristo. Outro ponto importante é agir com fé, mesmo quando a certeza ainda não está clara. Muitas vezes, queremos ter todas as respostas antes de nos movermos, mas Deus nos convida a confiar. Ele nos pede que demos o primeiro passo, mesmo quando o caminho parece nebuloso. É como caminhar pela neblina, onde cada passo revela mais um pouco da estrada. Por outro lado, certos pensamentos chegam como um chamado inquietante, desafiando nossas zonas de conforto e nos convidando para algo maior. Eles podem ser assustadores à primeira vista, pois nos obrigam a encarar o desconhecido. Foi exatamente isso que aconteceu com Moisés diante do arbusto em chamas. Êxodo 3, 1 a 10. Ele resistiu, argumentou e tentou escapar, mas o chamado de Deus era claro: sair da segurança de sua vida como pastor e confrontar o faraó para libertar Israel. Esse tipo de pensamento frequentemente nos faz questionar: por que eu? Por que agora? A resistência inicial é natural, mas esses pensamentos persistentes geralmente carregam uma direção divina. Pedro, quando viu Jesus caminhando sobre as águas, foi desafiado a sair do barco e andar sobre as águas também. Mateus 14, 22 a 33. É interessante notar que ele só afundou quando tirou os olhos de Jesus. Esse episódio nos ensina que obedecer a um chamado que nos desafia não é sobre nossas habilidades, mas sobre a confiança em quem nos chamou. Então, quando esses pensamentos surgem, talvez a melhor pergunta a se fazer seja: estou confiando em Deus ou no meu próprio medo? A prática de sair da zona de conforto pode começar com pequenos passos. Pense em algo que Deus tem colocado em seu coração, mas que você tem adiado. Talvez seja perdoar alguém, iniciar um projeto, ou até mesmo oferecer ajuda a quem precisa. Às vezes, o desconforto inicial é apenas o prelúdio de algo grandioso. Experimente listar as áreas da sua vida onde sente que está estagnado e ore sobre elas. Pode ser surpreendente como Deus usa até os menores gestos para realizar grandes mudanças. Além disso, esses pensamentos desafiadores costumam nos lembrar que somos chamados para o extraordinário. Como Moisés, podemos nos sentir inadequados ou incapazes, mas lembre-se, Deus não escolhe os preparados, Ele prepara os escolhidos. Cada resistência que apresentamos, como o medo de falhar ou de não sermos suficientes, é uma oportunidade de confiar na capacitação divina.
Permitir que Deus nos guie além de nossos limites é um ato de fé que fortalece a nossa caminhada. Curiosamente, sair da zona de conforto não apenas nos transforma, mas também impacta os outros ao nosso redor. Pense em Pedro. Sua coragem de sair do barco foi um testemunho para os outros discípulos. Da mesma forma, nossas ações, mesmo aquelas que parecem pequenas, podem inspirar e encorajar outras pessoas. É como lançar uma pedra em um lago. O impacto inicial gera ondas que se espalham. É importante lembrar que esses pensamentos não vêm por acaso. Eles são parte de um plano maior que muitas vezes só entendemos ao olhar para trás. Quando Moisés finalmente obedeceu ao chamado de Deus, ele se tornou um instrumento de libertação para uma nação inteira. Assim, os desafios que Deus nos apresenta hoje podem ser as portas para algo que abençoará muitas vidas amanhã. Você já teve uma ideia que surgiu do nada, mas que parecia grande demais para ser ignorada? Muitas vezes, são nesses pensamentos inesperados que Deus planta as sementes de algo transformador. Neemias vivenciou isso quando ouviu sobre a situação de Jerusalém. Neemias 1:3-4. Ele era apenas um copeiro, mas aquela notícia gerou uma inquietação que não o deixou em paz. A ideia de reconstruir os muros da cidade mudou o rumo de sua vida e o cotidiano de uma nação inteira. O que nos ensina que quando Deus coloca algo em nosso coração, Ele também nos dá os recursos e a força para realizá-lo. Essas ideias geralmente nos tiram da rotina e nos desafiam a enxergar o mundo de forma diferente. Elas podem surgir em momentos comuns, como enquanto dirigimos, lavamos a louça ou conversamos com alguém. O importante é estar atento e disposto a reconhecer a origem divina desses pensamentos. Uma forma prática de agir é anotá-los. Parece simples, mas ao revisitar essas anotações, percebemos um padrão de propósito que vai além do óbvio. Talvez aquele impulso de começar um novo projeto ou ajudar uma causa social seja exatamente o que Deus está te direcionando a fazer. Porém, é comum nos sentirmos inadequados ou questionarmos se realmente podemos realizar o que nos foi inspirado. Neemias, por exemplo, era um simples copeiro. Ele poderia ter descartado a ideia por achar que não era capaz ou importante o suficiente. Mas Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Quando esses pensamentos surgirem, lembre-se de Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse versículo é um lembrete constante de que não estamos sozinhos em nossos desafios. Outro aspecto interessante é como essas ideias podem mudar não apenas o nosso cotidiano, mas também o das pessoas ao nosso redor. Neemias não apenas restaurou os muros de Jerusalém, ele restaurou a esperança de um povo inteiro. De forma semelhante, aquela ideia que você sente como um chamado pode ser a resposta para a necessidade de alguém. Talvez seja ajudar uma pessoa próxima, iniciar um ministério ou até mesmo escrever sobre suas experiências para encorajar outros. Nunca subestime o impacto de pequenos passos de obediência. Às vezes, essas ideias parecem ser desvios inconvenientes em nossa agenda já cheia. Mas como Neemias, é essencial perguntar: o que Deus quer me ensinar ou realizar através disso? Pode ser um momento para aprender a confiar mais, a ser mais generoso ou a ver as coisas de uma nova perspectiva. Experimente transformar esses desvios em oportunidades para crescer espiritualmente e contribuir para algo maior. Essas ideias repentinas nos ensinam que Deus trabalha em todos os aspectos de nossas vidas, mesmo nas rotinas mais comuns. Quando Neemias sentiu aquele peso no coração, ele não ignorou. Ele agiu, mesmo sem ter todas as respostas. Esse é o convite que recebemos.
ouvir, confiar e dar os primeiros passos, sabendo que Deus estará conosco no caminho. Há momentos em que, de forma inesperada, um rosto ou um nome surge em nossa mente, como se estivesse sendo trazido à tona por algo além de nós. Essa experiência, que muitos descartam como mera coincidência, pode ser um chamado direto de Deus. Pedro e Cornélio, em Atos 10, são um exemplo perfeito disso. Pedro, inicialmente relutante, foi lembrado e direcionado a alguém que precisava de sua mensagem. O encontro transformou vidas, mostrando que a obediência a esses impulsos pode trazer mudanças profundas. Muitas vezes, somos lembrados de alguém em momentos de silêncio, como durante uma oração, ou até mesmo no meio de tarefas cotidianas. Quando isso acontecer, considere que pode ser um convite para agir. Pode ser uma ligação, uma mensagem ou até mesmo uma oração dedicada àquela pessoa. Lembre-se da parábola do bom samaritano, Lucas 10, 25 a 37, em que o verdadeiro amor ao próximo foi demonstrado na ação. Não é necessário um grande gesto. O simples ato de se importar pode fazer toda a diferença. Esses lembretes também nos ensinam a olhar além de nós mesmos. Vivemos em um mundo onde as demandas pessoais frequentemente tomam o centro das atenções. Mas esses pensamentos nos desafiam a colocar o outro em primeiro lugar. Imagine o impacto de dedicar um tempo para realmente escutar alguém, seja um amigo em crise ou até mesmo um colega de trabalho. É nesse espaço de empatia que refletimos o coração de Deus, que sempre se preocupa com cada detalhe de nossas vidas. Além disso, esses momentos de lembrança não são apenas sobre ajudar o outro. Eles também são oportunidades de crescimento espiritual. Quando obedecemos a esses chamados, percebemos como Deus nos usa como instrumentos de sua graça. Assim como Cornélio e Pedro tiveram suas vidas transformadas, nossas ações podem ser o catalisador para mudanças significativas na vida daqueles ao nosso redor. Às vezes, pode parecer difícil saber como agir quando alguém surge em nossa mente. Uma boa prática é começar em oração. Pergunte a Deus: por que essa pessoa está em minha mente agora? Como posso ser útil? A resposta pode ser simples, como oferecer palavras de encorajamento, ou mais desafiadora, como reconciliar um relacionamento. O importante é estar disponível para o que Deus deseja fazer por meio de você. Esses momentos também nos lembram que nunca sabemos o que o outro está enfrentando. Uma ligação inesperada pode ser a resposta a uma oração silenciosa. Um gesto de carinho pode restaurar a esperança em alguém que estava prestes a desistir. Assim como o bom samaritano se colocou no caminho do necessitado, somos chamados a ser essa presença divina na vida de outros. No entanto, todos nós já sentimos aquele incômodo persistente, como um peso no coração, por algo que deixamos de fazer. Esses momentos não são meras coincidências. Muitas vezes são toques divinos para nos alertar sobre algo que requer nossa atenção. Davi experimentou isso de forma intensa quando foi confrontado pelo profeta Natã após seu pecado. 2 Samuel 12, 1 a 7. A culpa que carregava era o reflexo de um chamado à responsabilidade, e o confronto trouxe restauração. Esse peso que sentimos pode ser um lembrete de Deus, nos chamando a corrigir o que está fora do lugar. Esses incômodos internos geralmente surgem quando ignoramos algo importante. Pode ser uma conversa adiada, um pedido de desculpas que não foi feito ou uma tarefa que negligenciamos. Pense na parábola dos talentos, Mateus 25, 14 a 30, onde o servo que escondeu seu talento foi chamado à responsabilidade por sua omissão. Essa história nos desafia a refletir. O que temos deixado de lado que Deus nos confiou? Talvez seja a hora de revisitar essas áreas e agir com diligência. O peso no coração também pode ser um convite à reflexão mais profunda.
Quando esses sentimentos surgem, é importante perguntar a si mesmo: por que isso me incomoda tanto? Muitas vezes é nesse questionamento que encontramos respostas valiosas. Considere reservar um tempo para orar sobre essas situações, pedindo clareza a Deus. Um exemplo prático seria anotar aquilo que está pesando em sua mente e buscar maneiras de resolver, mesmo que seja um pequeno passo. Curiosamente, esses pesos nem sempre são sobre erros ou omissões, mas também sobre oportunidades que deixamos passar. Pode ser um projeto que Deus colocou em seu coração, mas que foi ignorado por medo ou procrastinação. Como na parábola dos talentos, somos chamados a usar o que nos foi dado para a glória de Deus e o bem dos outros. Pergunte-se: o que Deus tem colocado em meu coração que eu ainda não fiz? Esses incômodos também são uma forma de Deus nos moldar. Assim como Davi enfrentou o confronto de Natã, nós também somos chamados a lidar com nossas falhas para que possamos crescer. Não é fácil admitir nossos erros, mas é nesse processo de reconhecimento e arrependimento que encontramos liberdade. Ao agir sobre esses sentimentos, permitimos que Deus nos guie em direção à restauração. O peso no coração é uma oportunidade de aprendizado e transformação. É um lembrete de que Deus nos ama o suficiente para nos incomodar quando estamos no caminho errado ou quando deixamos algo importante de lado. Ele não nos deixa confortáveis na mediocridade, mas nos chama para um propósito maior. Agir sobre esses incômodos é um passo em direção a uma vida mais alinhada com o plano divino. Há momentos na vida em que somos tocados por algo tão profundamente que não conseguimos mais ignorar. Esse encanto, que parece envolver toda a nossa alma, tem o poder de mudar completamente nosso propósito. Moisés experimentou isso ao ver a sarça ardente, Êxodo 3, 2-4. Aquela visão o tirou de sua rotina como pastor e o colocou no caminho para libertar um povo inteiro. Esses momentos são sinais de Deus, nos chamando para algo que transcende o comum e nos conduz a um propósito maior. Esse tipo de experiência muitas vezes surge de forma inesperada. Pode ser uma ideia, uma causa ou até mesmo um encontro com alguém que desperta em você um desejo profundo de agir. É como Abraão, que recebeu o chamado de Deus para deixar sua terra e sua parentela em busca de algo novo. Gênesis 12, 1-4. O encanto por esse chamado o levou a abandonar tudo o que conhecia para seguir uma promessa que ainda não podia ver. Essa é a essência do encanto divino, um convite a confiar mesmo sem ter todas as respostas. Essas transformações de propósito não são apenas sobre grandes feitos, mas também sobre mudanças internas. Imagine alguém que, após anos trabalhando apenas por dinheiro, descobre uma paixão por ajudar outras pessoas. Essa mudança, aparentemente simples, tem o poder de transformar não apenas a vida da pessoa, mas também a de todos ao seu redor. O encanto divino não nos chama apenas para grandes missões. Ele também nos desafia a sermos fiéis nas pequenas coisas. Quando sentimos esse encanto, é importante agir. Muitas vezes, o primeiro passo é simplesmente reconhecer que Deus está falando. Pergunte a si mesmo: por que isso mexe tanto comigo? O que Deus quer me mostrar através disso? Talvez seja um convite para aprender algo novo, para liderar um projeto ou até mesmo para começar algo que parece pequeno, mas que carrega um grande impacto. Um exemplo prático seria dedicar tempo a uma causa que sempre chamou sua atenção, como voluntariado ou ensino. Esses momentos também nos mostram que Deus nunca trabalha sozinho. Assim como Moisés foi enviado ao Egito, não apenas por si mesmo, mas para libertar um povo inteiro, nosso propósito nunca é apenas sobre nós. É uma oportunidade de impactar vidas, seja compartilhando o Evangelho, ajudando pessoas em necessidade ou simplesmente sendo uma influência positiva em seu círculo social.
O encanto que transforma o propósito é um lembrete de que Deus está sempre nos chamando para algo maior. Ele nos tira do conforto e nos mostra que somos capazes de mais do que imaginamos. Esse chamado não é apenas um evento isolado, é um processo contínuo de descobertas e crescimento. Quando respondemos, experimentamos o poder transformador de viver de acordo com o plano de Deus. Poucos momentos na vida são tão marcantes quanto a sensação de estar no lugar certo, na hora certa. É como se tudo ao nosso redor ganhasse um propósito maior, como se cada detalhe tivesse sido planejado. Esther experimentou isso de maneira inquestionável quando, diante do risco de morte, ouviu as palavras de Mordecai. Quem sabe não foi para um momento como este que chegaste à realeza. Esther 4:14. Essa convicção lhe deu a coragem necessária para salvar seu povo. Momentos assim nos mostram que, mesmo em meio ao caos, Deus tem um plano perfeito. Muitas vezes, essa sensação surge em situações inesperadas. José, ao se revelar a seus irmãos no Egito, disse algo extraordinário. Deus me enviou adiante de vocês para preservar a vida. Gênesis 45:5. Ele enxergou que anos de sofrimento e traição o levaram exatamente ao lugar onde ele deveria estar. Isso nos ensina que até mesmo as circunstâncias difíceis podem fazer parte de um propósito divino maior. Pense em quantas vezes algo aparentemente ruim em sua vida o conduziu a uma bênção maior. Quando sentimos que estamos no lugar certo, há uma paz que excede o entendimento. Não significa que tudo é fácil ou que não há desafios, mas há uma certeza de que não estamos sozinhos. Isso pode acontecer em diversas áreas, no trabalho, em um relacionamento ou até mesmo em um ministério. Se você já sentiu esse conforto inexplicável, saiba que é um reflexo do cuidado de Deus, que guia cada um de nossos passos. A sensação de estar no lugar certo também é um convite à gratidão e à ação. Esther poderia ter escolhido permanecer em silêncio, mas decidiu agir. José, apesar de toda a dor que sofreu, escolheu perdoar seus irmãos. Assim, quando reconhecemos que estamos onde Deus nos colocou, precisamos perguntar: o que Ele quer que eu faça aqui? Pode ser algo tão simples quanto ser uma presença encorajadora, ou tão desafiador quanto liderar uma causa que transforme vidas. Outro aspecto interessante é que essa sensação pode surgir mesmo antes de entendermos completamente o porquê. É como se Deus nos dissesse: confie em mim, estou trabalhando em algo maior. Isso exige fé e paciência, pois nem sempre vemos o plano completo. Às vezes, o lugar certo é apenas o começo de uma jornada. Pense em José, que começou como escravo, passou por injustiças, mas terminou como governador do Egito. Esses momentos nos ensinam que o lugar certo não é apenas um ponto geográfico ou circunstancial. É um estado de obediência e confiança em Deus. Quando nos rendemos a Ele, somos capazes de enxergar propósito até nas situações mais comuns. Esse entendimento nos dá coragem para continuar, mesmo quando o caminho parece incerto. Existem momentos na vida em que somos tomados por uma certeza tão forte que supera qualquer medo ou dúvida. Essa convicção, que parece irracional à luz das circunstâncias, é uma manifestação da fé que Deus planta em nossos corações. Josué, ao liderar o povo de Israel na travessia do Jordão, ouviu de Deus: seja forte e corajoso. Josué 1:9. Ele enfrentava um desafio gigantesco, mas confiou na promessa divina. Essa confiança é o que nos permite avançar, mesmo quando tudo parece estar contra nós. O medo é uma reação natural diante do desconhecido, mas a convicção divina nos dá coragem para agir além dele. Pense em Davi, enfrentando Golias com apenas uma funda e pedras. 1 Samuel 17:45. Enquanto todos os outros tremiam, ele declarou: eu vou contra você em nome do Senhor.
Essa confiança não veio de suas habilidades, mas da certeza de que Deus estava com ele. Quando enfrentamos situações difíceis, precisamos lembrar que nossa força não vem de nós mesmos, mas daquele que nos sustenta. Essas convicções geralmente surgem em momentos de grande pressão. Pode ser uma decisão de vida ou morte, um chamado para liderar ou até mesmo a necessidade de defender aquilo em que acreditamos. Nesses momentos, o segredo é focar na promessa de Deus e não nas circunstâncias ao nosso redor. Uma prática útil é memorizar e meditar em versículos que reforcem sua fé, como Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. O interessante é que essa convicção não elimina o medo, mas nos dá força para agir apesar dele. Josué, Davi e tantos outros heróis da fé não eram destemidos, mas tinham algo maior: a confiança em Deus. Você pode aplicar isso em sua vida ao enfrentar desafios aparentemente intransponíveis, como mudar de carreira, iniciar um projeto audacioso ou até mesmo lidar com conflitos familiares. Confie que, se Deus colocou algo em seu coração, Ele também proverá o caminho. Outro ponto crucial é que essa convicção nos conecta com algo maior do que nós mesmos. Quando agimos com fé, inspiramos outros a fazer o mesmo. Davi, ao vencer Golias, não apenas ganhou uma batalha pessoal, mas também encorajou todo o exército de Israel. Sua coragem foi um catalisador para a vitória coletiva. Da mesma forma, nossas ações podem ser o exemplo que alguém ao nosso redor precisa para se levantar e lutar suas próprias batalhas. A convicção que supera o medo é um lembrete de que somos chamados para viver pela fé e não pela visão. Nem sempre veremos o caminho completo, mas podemos confiar no Deus que nos guia. Assim como Josué cruzou o Jordão e Davi venceu Golias, podemos enfrentar nossos gigantes com a certeza de que Deus está do nosso lado, nos fortalecendo a cada passo. É importante lembrar que os sonhos têm um poder peculiar. Muitas vezes, eles surgem de forma quase silenciosa, mas persistem como uma ideia que não conseguimos ignorar. José, o sonhador, é um exemplo notável disso. Seus sonhos, registrados em Gênesis 37, 5-11, não apenas marcaram sua juventude, mas também definiram todo o propósito de sua vida. Apesar das dificuldades e aparentes contradições, ele jamais abandonou a visão que Deus lhe deu. Isso nos ensina que os sonhos recorrentes podem ser sinais divinos de algo que Deus deseja realizar em nós e através de nós. É comum que esses sonhos comecem pequenos, como sementes plantadas em nosso coração. Eles podem surgir como uma ideia vaga ou uma inspiração momentânea, mas com o tempo crescem e se tornam impossíveis de ignorar. Talvez você tenha experimentado isso ao pensar em algo que deseja fazer, mas que parece grande demais. A parábola da semente em Marcos 4:26-29 nos lembra que o crescimento é gradual e muitas vezes invisível aos nossos olhos, mas inevitável quando Deus está no controle. Esses sonhos recorrentes geralmente nos desafiam a sair de onde estamos. José enfrentou traição, escravidão e prisão antes de ver seus sonhos se tornarem realidade. Da mesma forma, nossos sonhos podem parecer distantes quando confrontados com as dificuldades do dia a dia. Contudo, é importante lembrar que as adversidades não são obstáculos, mas parte do processo de amadurecimento que nos prepara para realizar aquilo que Deus nos chamou a fazer. Para que esses sonhos se concretizem, é necessário mais do que fé, é preciso ação. José não ficou passivo enquanto esperava que seus sonhos se realizassem. Ele foi fiel em todas as situações que enfrentou, desde ser escravo na casa de Potifar até se tornar governador do Egito.
Da mesma forma, devemos trabalhar diligentemente, confiando que Deus abrirá as portas certas no momento certo. Um bom exercício é criar metas pequenas e práticas relacionadas ao sonho que Deus colocou em seu coração. Curiosamente, esses sonhos não são apenas para nosso benefício pessoal. Assim como José usou sua posição de poder para salvar vidas durante a fome, nossos sonhos também têm o potencial de impactar outras pessoas. Pergunte a si mesmo: como meu sonho pode ser usado para abençoar alguém? Muitas vezes, Deus nos chama para algo que parece grande demais, porque Ele planeja usá-lo para a sua glória e para o bem de muitos. Sonhos que se tornam ideias recorrentes são lembretes de que Deus não se esquece do que Ele nos prometeu. Mesmo quando o caminho parece longo e difícil, a fidelidade de Deus permanece. Esses sonhos nos mantêm focados, nos dão esperança e nos motivam a continuar avançando. Cada passo dado em obediência é um passo mais próximo de ver aquilo que Ele planejou se realizar. Há momentos na vida em que somos surpreendidos por pensamentos que nos levam a reavaliar o que realmente importa. Essas mudanças de prioridades, muitas vezes inspiradas por Deus, nos chamam a focar no essencial e deixar de lado o que é supérfluo. Paulo, no caminho para Damasco, teve um encontro que transformou completamente sua visão de mundo. Atos 9, 3-6. De perseguidor, tornou-se proclamador do Evangelho. Essa mudança radical nos mostra que, quando Deus fala, Ele não apenas nos redireciona, mas também redefine nossas prioridades. Essas transformações geralmente começam de forma sutil, como um incômodo interno ou uma percepção de que algo está fora do lugar. Marta e Maria ilustram bem esse dilema em Lucas 10, 28-42. Marta estava ocupada com as tarefas da casa, enquanto Maria escolheu sentar-se aos pés de Jesus. Quando Marta reclamou, Jesus respondeu: Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. Esse relato nos desafia a refletir. Em que estamos investindo nosso tempo e energia? Será que temos priorizado o que realmente importa? Mudanças de prioridades não são fáceis, pois muitas vezes nos obrigam a abrir mão de coisas que julgávamos indispensáveis. Paulo, ao encontrar Jesus, deixou para trás sua posição, seus privilégios e até mesmo sua reputação. Ele declarou: considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Filipenses 3:8. Esse tipo de transformação exige coragem, mas os frutos de viver de acordo com o propósito divino superam qualquer sacrifício. Uma forma prática de avaliar nossas prioridades é fazer uma lista das coisas que mais ocupam nosso tempo e atenção. Depois, compare essa lista com aquilo que você acredita ser a vontade de Deus para a sua vida. Pergunte-se: essas atividades me aproximam ou me afastam de Deus e dos outros? Muitas vezes, pequenos ajustes podem trazer mudanças significativas, como dedicar mais tempo à oração, à família ou a projetos que impactem positivamente sua comunidade. Além disso, essas mudanças nos ensinam a confiar mais em Deus. Quando colocamos suas prioridades acima das nossas, percebemos que Ele cuida de todos os detalhes. Marta estava preocupada com a logística, mas Jesus mostrou que estar em sua presença era mais importante. Talvez, como Marta, você precise ouvir o convite para desacelerar e se concentrar no que realmente importa: sua conexão com Deus e com as pessoas ao seu redor. Esses momentos de transformação são um lembrete de que nossa vida é temporária e que devemos investir no eterno. Ao ajustar nossas prioridades, encontramos mais paz, propósito e alegria. A história de Paulo nos inspira a não ter medo de deixar para trás o que é passageiro para abraçar o que tem valor eterno. E assim como Maria, somos convidados a escolher a boa parte que nunca será tirada de nós.
Os planos de Deus muitas vezes se revelam nos detalhes mais simples de nossas vidas, nos momentos que à primeira vista parecem triviais. Ruth viveu essa realidade ao decidir colher espigas no campo de Boaz. Ruth 2:2-3. O que parecia ser apenas uma tarefa cotidiana se transformou no início de uma história que não apenas mudou sua vida, mas também a colocou na linhagem de Jesus. Esse exemplo nos mostra que, por trás de pequenos gestos, Deus está trabalhando silenciosamente para nos direcionar. Essas direções ocultas aparecem quando prestamos atenção às oportunidades que surgem ao longo do dia. Pode ser um encontro inesperado, um comentário que ouvimos, ou até mesmo um obstáculo que nos obriga a mudar de rota. Naamã, o comandante sírio, encontrou cura para sua lepra ao obedecer à simples instrução de mergulhar no Rio Jordão. 2 Reis 5:9-14. O milagre não estava no ato em si, mas na obediência aos detalhes aparentemente insignificantes. Essa perspectiva nos desafia a olhar para a vida com mais sensibilidade. Imagine como seria se, ao invés de ignorar as pequenas interrupções do cotidiano, as víssemos como possíveis intervenções divinas. Talvez aquela conversa casual com um amigo contenha exatamente a palavra de encorajamento que você precisava, ou aquele atraso inesperado o proteja de algo maior. Esses momentos são lembretes de que Deus está presente, até mesmo nos aspectos mais comuns de nossas vidas. Para identificar essas direções, é essencial cultivar uma mentalidade de gratidão e abertura. Uma prática simples é começar ou terminar o dia refletindo sobre os pequenos eventos que ocorreram e perguntando: o que Deus quis me ensinar hoje? Às vezes, o aprendizado está em algo tão sutil quanto um sorriso recebido ou uma palavra lida no momento certo. Ao desenvolver essa sensibilidade, percebemos que Deus fala conosco de maneiras que frequentemente passam despercebidas. Outro ponto importante é agir com fé, mesmo quando o significado não está completamente claro. Assim como Ruth foi ao campo sem saber que encontraria Boaz, e Naamã obedeceu ao profeta sem compreender plenamente o motivo, somos chamados a confiar no processo. Muitas vezes, os detalhes só fazem sentido quando olhamos para trás e enxergamos como cada passo foi essencial para chegar onde estamos. Esses pequenos momentos nos lembram que Deus é um mestre em usar o ordinário para realizar o extraordinário. Ele pega os fios aparentemente soltos de nossa rotina e os entrelaça em algo belo e significativo. Tudo o que precisamos fazer é estar atentos e dispostos a seguir as direções que Ele nos dá, por mais simples ou triviais que possam parecer. Algumas verdades estão diante de nós o tempo todo, mas só as enxergamos quando algo especial acontece. É como se nossos olhos espirituais fossem abertos para algo que sempre esteve lá. Os discípulos no caminho de Emaús experimentaram isso quando reconheceram Jesus ao partir do pão. Lucas 24:13-35. O que antes era confusão e tristeza se transformou em clareza e alegria. Esse despertar nos lembra que Deus está presente, mesmo quando não conseguimos percebê-lo. Muitas vezes, esses momentos de revelação ocorrem em situações simples. Jacó, ao dormir no deserto, teve um sonho em que viu uma escada conectando o céu e a terra, com anjos subindo e descendo. Gênesis 28:10-17. Quando acordou, disse: certamente o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Assim como Jacó, podemos estar tão ocupados com nossas preocupações que deixamos de notar a presença de Deus em nossa rotina. Esses despertares são convites para enxergar além das aparências. Esses momentos geralmente acontecem quando estamos dispostos a parar e refletir. É por isso que práticas como a oração e a meditação na palavra de Deus são tão importantes. Elas nos ajudam a ajustar o foco e a perceber o que Deus está fazendo.
Um exemplo prático seria dedicar alguns minutos por dia para refletir sobre como Deus tem se revelado em sua vida. Pode ser em uma resposta inesperada a uma oração, em um encontro significativo ou até mesmo na beleza da natureza ao seu redor. Essas verdades evidentes também nos desafiam a mudar nossa perspectiva. Quando os discípulos reconheceram Jesus, seus corações se encheram de coragem para compartilhar as boas novas. Da mesma forma, quando temos um despertar espiritual, somos chamados a agir com base no que aprendemos. Isso pode significar perdoar alguém, tomar uma decisão importante ou simplesmente agradecer por algo que antes passava despercebido. O interessante é que esses despertares nem sempre são dramáticos. Às vezes, são sussurros suaves que tocam nossa alma. Pode ser uma lembrança súbita de algo que Deus prometeu ou um versículo que salta aos nossos olhos enquanto lemos a Bíblia. Esses pequenos momentos de clareza têm o poder de transformar nossa maneira de enxergar o mundo e de viver a fé. O despertar para verdades evidentes nos lembra que Deus nunca para de se revelar. Mesmo quando nos sentimos distantes ou confusos, Ele está sempre trabalhando para nos trazer de volta à sua presença. Esses momentos são um vislumbre do eterno, uma prova de que a realidade de Deus é mais profunda do que imaginamos. Tudo o que precisamos é estar abertos para ver e responder ao que Ele está nos mostrando. Rendição. Apenas ouvir essa palavra já provoca uma mistura de emoções. Para muitos, ela carrega a ideia de perda ou fraqueza, mas no contexto espiritual, rendição é um ato de coragem e confiança. Abraão, ao ouvir o chamado de Deus, deixou sua terra e tudo o que conhecia para seguir rumo ao desconhecido. Gênesis 12, 1-4. Ele não tinha todas as respostas, mas confiava naquele que o guiava. Esse tipo de pensamento que nos convida à rendição é muitas vezes um sussurro divino para abandonarmos o controle e confiarmos completamente em Deus. Esses momentos de rendição frequentemente vêm acompanhados de um peso em nosso coração, como se algo nos puxasse para tomar uma decisão difícil. Jesus viveu isso no Getsêmani, quando orou: "Não seja feita a minha vontade, mas a tua." Mateus 26, 39. Ele sabia o que enfrentaria, mas escolheu submeter-se ao plano do Pai. Esse exemplo nos mostra que rendição não é passividade, mas um ato deliberado de confiança. É como dizer: "Eu não entendo tudo, mas confio que o Senhor entende." A rendição também nos desafia a abrir mão de nossos medos e inseguranças. Muitas vezes, queremos garantias antes de agir, mas Deus nos chama a dar o primeiro passo. Imagine como Abraão se sentiu ao deixar tudo para trás. Ele não sabia para onde ia, mas sabia com quem estava indo. Da mesma forma, somos chamados a abandonar o que é familiar para abraçar o desconhecido, confiando que Deus estará conosco em cada passo do caminho. Essa rendição, no entanto, não é algo que acontece de uma vez por todas. É um processo diário de entregar nossos planos, sonhos e preocupações a Deus. Um exercício prático é começar cada dia com uma oração de entrega. Senhor, entrego tudo em tuas mãos. Guia-me em tua vontade. Pode parecer simples, mas essa atitude transforma nossa perspectiva e nos prepara para responder ao chamado de Deus, mesmo nos momentos mais desafiadores. Outro aspecto importante é que a rendição nos liberta. Quando tentamos controlar tudo, acabamos sobrecarregados e ansiosos. Mas ao nos render, descobrimos uma paz que excede todo entendimento. É como soltar um peso que não fomos feitos para carregar. Lembre-se do convite de Jesus em Mateus 11, 28-30. "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." A rendição é o caminho para essa liberdade. O pensamento que nos convida à rendição é um lembrete de que não estamos sozinhos.
Assim como Abraão foi guiado em sua jornada e Jesus foi fortalecido no Getsêmani, também seremos capacitados quando escolhemos confiar em Deus. É um ato de fé que abre portas para experimentar o cuidado e o poder de Deus em nossas vidas. Há momentos em que nos vemos tão sobrecarregados que tudo o que desejamos é encontrar alívio. O pensamento de que não precisamos carregar tudo sozinhos é um convite divino à rendição. Jesus nos fez esse convite em Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse alívio, no entanto, não significa ausência de desafios, mas uma troca. Entregamos o peso do controle e recebemos a paz que só Ele pode oferecer. Deus não nos criou para enfrentarmos tudo sozinhos, mas para caminharmos com Ele. Essa entrega começa quando reconhecemos que nossos esforços têm limites. Pense em uma situação em que você tentou resolver algo com todas as suas forças, mas só encontrou exaustão. Esse ciclo de frustração é interrompido quando escolhemos soltar o controle. Assim como Pedro, ao afundar nas águas, clamou por ajuda, somos chamados a confiar e dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Esse reconhecimento não é fraqueza, é sabedoria espiritual. Soltar o controle também é um ato de fé. Não é fácil entregar a Deus algo que valorizamos profundamente, como nossa família, carreira ou sonhos. Mas é nesse ato que encontramos liberdade. José, ao ser vendido como escravo, poderia ter ficado preso à amargura. Em vez disso, ele confiou no propósito de Deus e, com o tempo, viu tudo se encaixar para o bem. Essa história nos ensina que, ao entregarmos nosso controle, Deus age de maneiras que nem imaginamos. Praticar essa entrega pode começar com algo simples. Experimente começar seu dia orando: Senhor, entrego a Ti tudo o que está além do meu controle. Guia-me nos passos que preciso dar hoje. Esse ato de confiança diária cria um espaço em nossa mente para ouvir a voz de Deus e nos liberta do peso desnecessário. É como limpar uma sala bagunçada, permitindo que a luz entre e transforme tudo. Esse alívio também é sentido quando deixamos de lado nossas expectativas. Muitas vezes, ficamos presos ao que achamos que deveria acontecer e nos frustramos quando a realidade não corresponde. Mas Deus nos convida a confiar em seus planos, que são maiores e melhores que os nossos. Jeremias 29, 11 nos lembra: Eu é que sei os planos que tenho para vós, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Por fim, soltar o controle nos permite experimentar o cuidado de Deus de forma mais profunda. Quando paramos de lutar por tudo, percebemos que Ele já estava trabalhando em nosso favor. O que parecia um fardo insuportável se torna uma oportunidade de crescimento e confiança. Esse é o poder de se render à soberania divina. Não somos abandonados, mas sustentados em cada passo da jornada. Alguns dos pensamentos mais transformadores vêm de nossos próprios conflitos internos. Eles não surgem para nos condenar, mas para nos chamar à mudança. Quando Davi foi confrontado por Natã após seu pecado, ele poderia ter negado ou justificado suas ações, mas escolheu reconhecer sua falha e buscar restauração. 2 Samuel 12, 1 a 7. Esses pensamentos, embora desconfortáveis, são oportunidades para nos alinharmos à vontade de Deus e experimentarmos sua graça. Esses confrontos geralmente aparecem em forma de inquietação. Talvez você esteja evitando uma conversa difícil, ignorando uma responsabilidade ou guardando um ressentimento. Esses pensamentos persistentes não desaparecem porque Deus deseja trabalhar em áreas que precisam de cura. Eles são como um alarme espiritual, nos alertando sobre algo que está fora de lugar. Ignorar esses sinais só prolonga o desconforto e adia o crescimento. Reconhecer esses conflitos requer coragem e humildade.
Muitas vezes queremos justificar nossas ações ou nos distrair para evitar lidar com o problema. Mas Deus nos chama a enfrentar a verdade com honestidade. Jesus disse: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." João 8:32. Esse processo pode ser doloroso no início, mas é libertador. Um exercício prático é perguntar a Deus: o que em mim precisa ser transformado? Os confrontos internos também são um convite à ação. Após o confronto de Natã, Davi escreveu o Salmo 51, uma oração sincera de arrependimento e busca por renovação. Da mesma forma, quando Deus nos confronta, Ele nos oferece o caminho da restauração. Isso pode significar confessar um erro, pedir perdão ou mudar de atitude. Cada pequeno passo em direção à obediência traz paz e clareza. Esses momentos de confronto nos mostram que Deus não nos deixa na escuridão. Ele nos chama para a luz, onde podemos ver com clareza e crescer em santidade. Pense em como sua vida poderia mudar se você encarasse esses pensamentos como oportunidades em vez de ameaças. Ao abraçar esse processo, você não apenas se alinha com Deus, mas também se torna um reflexo mais fiel de seu caráter. Algumas direções que Deus nos dá parecem, à primeira vista, desconexas ou até mesmo absurdas. Contudo, é por meio delas que portas inesperadas se abrem, revelando propósitos que estavam escondidos. Abraão, ao receber o chamado para sair de sua terra, não sabia para onde estava indo, mas confiou. Gênesis 12, 1-4. Cada passo em obediência não apenas abriu portas para ele, mas também estabeleceu o início de uma grande promessa. Essas direções divinas nos lembram de que, muitas vezes, a estrada para a bênção começa com um passo de fé. Essas orientações geralmente aparecem em momentos de incerteza. Talvez você tenha sentido um impulso para mudar de caminho, seja em um aspecto profissional, emocional ou espiritual. Às vezes, resistimos, pois queremos ter todas as respostas antes de agir. Neemias, ao decidir reconstruir os muros de Jerusalém, não tinha todos os recursos ou garantias, mas confiou no que Deus colocou em seu coração. Neemias 1:4-11. Ele agiu e viu portas se abrirem no decorrer do caminho. A chave para seguir essas direções está na confiança. Assim como Abraão e Neemias, precisamos aprender a agir, mesmo quando não enxergamos o quadro completo. Que tal começar pedindo a Deus clareza em oração? Pergunte: Senhor, este é o caminho que devo seguir. E ao sentir paz, dê o próximo passo, confiando que Ele estará com você. Não se trata de agir imprudentemente, mas de confiar na guia divina. Essas direções inesperadas também são uma oportunidade de amadurecimento espiritual. Cada vez que obedecemos, nossa fé é fortalecida. Quando Naamã foi instruído a mergulhar no Rio Jordão para ser curado, segundo Reis 5:10-14, ele resistiu no início por não compreender a simplicidade do pedido. No entanto, ao obedecer, experimentou o milagre. Isso nos ensina que a obediência nem sempre faz sentido no momento, mas sempre revela o propósito de Deus. Outro aspecto importante dessas direções é que elas frequentemente beneficiam não apenas a nós, mas também aqueles ao nosso redor. Neemias não apenas reconstruiu os muros, ele restaurou a dignidade de uma nação. O chamado de Abraão resultou na bênção de todas as famílias da terra. Isso nos mostra que, ao responder ao que Deus nos pede, podemos ser canais de bênção para outras pessoas. A espera é, muitas vezes, um dos maiores desafios da caminhada cristã. Vivemos em um mundo que valoriza a rapidez, mas Deus frequentemente nos chama a esperar, não como um castigo, mas como um processo de transformação. Pense em José, que esperou anos na prisão antes de ser elevado à posição de governador do Egito. Gênesis 41, 14-41.
Durante esse tempo, Deus estava moldando seu caráter e preparando-o para o propósito que viria. A espera, embora difícil, é um espaço onde Deus trabalha de maneiras que não podemos ver. Esses momentos de espera são frequentemente acompanhados de silêncio. É natural nos sentirmos ansiosos, imaginando se Deus realmente ouviu nossas orações. Mas Isaías 40:31 nos lembra: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. A espera não é inatividade, mas uma oportunidade de fortalecer nossa fé e aprender a confiar mais profundamente em Deus. Durante a espera, Deus nos chama a agir com fidelidade no presente. José não ficou parado enquanto esperava sua libertação. Ele foi fiel em suas responsabilidades mesmo na prisão. Assim também devemos fazer. Pergunte a si mesmo: o que posso fazer agora enquanto espero? Talvez seja tempo de investir em sua preparação, aprender algo novo ou servir em um ministério. A espera não é desperdiçada quando vivida em obediência. A espera também nos ensina a entregar o controle a Deus. Não é fácil abrir mão de nossos prazos e expectativas, mas é nesse lugar de entrega que encontramos paz. Ana, a mãe de Samuel, orou por anos pedindo um filho. 1 Samuel 1, verso 9 a 20. Quando finalmente entregou o seu desejo ao Senhor, ela experimentou a resposta de sua oração. Essa história nos lembra que Deus está no controle do tempo e sabe o que é melhor para nós. Além disso, a espera nos ajuda a reconhecer as bênçãos que já temos. Muitas vezes, estamos tão focados no que queremos que deixamos de valorizar o que Deus já nos deu. Use esse tempo para cultivar gratidão. Liste as coisas pelas quais você é grato e peça a Deus que abra seus olhos para ver como Ele já tem cuidado de você. Esse exercício pode transformar sua perspectiva e trazer mais alegria ao processo de espera. Por fim, a espera é um convite para aprofundar nosso relacionamento com Deus. Quando aprendemos a confiar nele, mesmo sem ver os resultados imediatos, nossa fé cresce. A espera não é apenas sobre o que estamos aguardando, mas sobre quem estamos nos tornando no processo. Cada momento de espera é uma oportunidade de experimentar a fidelidade de Deus de uma forma nova e transformadora. As palavras têm um poder extraordinário, especialmente quando são inspiradas por Deus. Um exemplo marcante disso é o profeta Isaías, cuja boca foi tocada com uma brasa viva, simbolizando a purificação de suas palavras para cumprir o chamado divino. Isaías 6:5-8. Essa cena ilustra como Deus usa nossas palavras para edificar, corrigir e inspirar os outros. O impacto dessas palavras vai muito além do que podemos imaginar, alcançando corações e transformando vidas. Muitas vezes, Deus coloca palavras específicas em nossos corações para momentos específicos. Pode ser um encorajamento que precisamos compartilhar, uma repreensão feita com amor ou até mesmo um testemunho de nossa fé. Essas palavras podem parecer simples para nós, mas têm um significado profundo para quem as recebe. Pense em como as palavras de Esther, ao interceder pelo povo judeu, mudaram o curso da história. Esther 7:3-6. Quando obedecemos à direção divina, nossas palavras podem ser um instrumento de salvação. O desafio, porém, está em discernir quando e como falar. Nem toda palavra precisa ser dita e nem todo momento é o ideal. Tiago 1:19 nos ensina: sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. Antes de falar, é importante orar, pedindo a Deus sabedoria para que nossas palavras sejam guiadas por Ele. Isso nos ajuda a evitar mal-entendidos e a comunicar com amor e clareza. Quando falamos sob a direção de Deus, o impacto vai além do natural. Pedro, ao pregar no dia de Pentecostes, viu 3.000 pessoas se converterem. Atos 2:41. Suas palavras
foram transformadas pelo poder do Espírito Santo. Essa mesma transformação está disponível para nós hoje. Antes de uma conversa importante, peça ao Espírito Santo que lhe dê as palavras certas. Confie que ele usará sua boca como instrumento para alcançar outros. É importante também lembrar que nossas palavras refletem o que está em nosso coração. Jesus disse: "Pois a boca fala do que está cheio o coração." Mateus 12, 34. Para que nossas palavras sejam edificantes e inspiradas, precisamos alimentar nosso coração com aquilo que é bom, verdadeiro e puro. Leia a Bíblia, medite nas Escrituras e busque estar em comunhão com Deus. Isso transformará naturalmente a forma como você se comunica. Seguir a direção de Deus é muitas vezes desafiador, mas sempre traz uma alegria que vai além da compreensão humana. Quando o povo de Israel, liderado por Josué, finalmente cruzou o Jordão para entrar na terra prometida, Josué 3:14-17, eles não apenas experimentaram o cumprimento de uma promessa, mas também uma alegria que brota da obediência. Essa alegria é mais profunda que a felicidade momentânea. É uma satisfação que vem ao saber que estamos alinhados com o propósito de Deus. Essa alegria não depende de circunstâncias externas, mas de uma convicção interna. Mesmo em meio a desafios, a certeza de estar no centro da vontade de Deus nos dá força. Pense em Paulo e Silas, presos em Filipos, cantando louvores a Deus enquanto estavam acorrentados. Atos 16, 25. A alegria deles não vinha da situação, mas do relacionamento com Deus e da certeza de que estavam cumprindo seu plano. O caminho para essa alegria passa pela confiança. Muitas vezes, Deus nos chama a dar passos que parecem difíceis ou arriscados, mas é justamente nesses momentos que descobrimos sua fidelidade. Quando Abraão obedeceu ao chamado para oferecer Isaque, ele experimentou não apenas a provisão de Deus, mas também uma alegria renovada ao ver que Deus proveu o sacrifício. Gênesis 20, 13-14. A obediência é o portal para experimentar a alegria divina. Essa alegria também se reflete em como impactamos os outros. Quando seguimos a direção de Deus, nossas ações muitas vezes abençoam as pessoas ao nosso redor. Neemias, ao liderar a reconstrução dos muros de Jerusalém, não apenas experimentou a satisfação de ver a cidade restaurada, mas também testemunhou a alegria do povo ao celebrar a conclusão da obra. Neemias 8:10. Isso nos lembra que nossa obediência pode ser uma fonte de alegria coletiva. Uma forma prática de cultivar essa alegria é reconhecer as pequenas vitórias no caminho da obediência. Às vezes, estamos tão focados no destino final que deixamos de celebrar os passos dados. Que tal fazer uma lista de como Deus tem sido fiel em sua jornada? Ao relembrar suas provisões e direções, você será renovado pela alegria que vem da gratidão. Por fim, a alegria de seguir a direção divina nos fortalece para continuar avançando, mesmo quando o caminho é desafiador. É como a alegria que Jesus sentiu ao cumprir seu propósito, mesmo enfrentando a cruz. Hebreus 12:2 nos diz que, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Quando colocamos nossa confiança em Deus e seguimos sua direção, descobrimos que a alegria dele é a nossa força. O sofrimento, embora doloroso, é uma das ferramentas que Deus usa para nos transformar e nos aproximar dele. Jó é um exemplo poderoso de alguém que passou por intensas provações, mas ao final declarou: "Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem." Jó 42:5. Essa transformação só foi possível porque ele permaneceu fiel a Deus em meio ao sofrimento.
Em nossa vida, as adversidades muitas vezes revelam o que há em nosso coração e nos moldam de acordo com o caráter de Cristo. O sofrimento pode nos ensinar lições que de outra forma não aprenderíamos. Pense em José, vendido como escravo por seus próprios irmãos. Apesar das injustiças, ele permaneceu fiel e, no fim, reconheceu: Deus transformou em bem o mal que vocês intentaram contra mim. Gênesis 50:20. Esse princípio nos ensina que Deus pode redimir até as piores situações, transformando-as em oportunidades de crescimento e bênção. Durante o sofrimento, é comum sentirmos que Deus está distante, mas a verdade é que Ele está mais perto do que nunca. O Salmo 34:18 nos lembra: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Em vez de fugir de Deus, em momentos de dor, somos chamados a correr para Ele. Esse relacionamento íntimo com o Criador nos dá força para enfrentar as dificuldades com fé e esperança. Uma maneira prática de lidar com o sofrimento é buscá-lo como uma oportunidade de crescimento espiritual. Ao invés de perguntar: por que isso está acontecendo comigo? Zrenia, tente perguntar: o que Deus quer me ensinar através disso? Esse exercício de reflexão pode trazer novas perspectivas e ajudar a encontrar propósito em meio à dor. Além disso, a oração e a leitura da Bíblia são fontes de conforto e renovação para a alma. O sofrimento também nos dá a chance de experimentar o consolo divino, que é inigualável. Paulo, ao enfrentar inúmeras dificuldades, escreveu: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. 2 Coríntios 1:3. Essa consolação nos fortalece e nos capacita a consolar outros que passam por situações semelhantes. Quando permitimos que Deus nos restaure, nos tornamos instrumentos de restauração para outros. Finalmente, o sofrimento nos lembra que esta vida é temporária e que nossa verdadeira esperança está na eternidade. Quando enfrentamos dificuldades, somos convidados a olhar além das circunstâncias presentes e a fixar nossos olhos em Jesus, que nos prometeu uma vida sem dor e sofrimento no porvir. Essa perspectiva eterna nos dá coragem para perseverar e a certeza de que em Cristo todas as coisas cooperam para o nosso bem. Existem momentos na vida em que somos chamados a agir, mesmo quando tudo parece incerto ou arriscado. Esses momentos não surgem por acaso. Eles são oportunidades divinas para fazer a diferença. Esther, diante do decreto de morte contra os judeus, poderia ter escolhido o silêncio, mas aceitou o desafio de interceder junto ao rei. Mordecai lhe disse: Quem sabe não foi para um momento como este que chegaste à realeza. Esther 4:14. Essa história nos lembra que Deus nos posiciona em lugares estratégicos para cumprir propósitos maiores do que nós mesmos. Esses momentos decisivos muitas vezes nos tiram da zona de conforto. Pense em Pedro, chamado a sair do barco e andar sobre as águas em direção a Jesus. Mateus 14:28-29. Ele enfrentou o medo e a incerteza, mas ao obedecer, experimentou o sobrenatural. Assim como Pedro, somos convidados a confiar em Deus e dar passos ousados, mesmo quando o resultado ainda não é visível. Responder a esses chamados requer discernimento e coragem. Nem sempre é fácil reconhecer a voz de Deus em meio às muitas distrações do dia a dia, mas Ele nos dá sinais claros quando estamos atentos. Que tal reservar um tempo para orar antes de tomar decisões importantes? Peça a Deus clareza e busque conselhos de pessoas sábias que compartilhem da mesma fé. Esses passos podem ajudá-lo a agir com confiança. Esses momentos decisivos também são oportunidades para crescer em fé e dependência de Deus. Davi enfrentou Golias não com armas sofisticadas, mas com sua fé no Senhor. 1 Samuel 17:45-47.
Ele sabia que não estava sozinho na batalha e que Deus já havia preparado a vitória. Essa confiança é algo que também podemos cultivar ao lembrar das promessas de Deus e das vezes em que Ele já nos foi fiel no passado. Além disso, agir em momentos decisivos pode ter um impacto que vai muito além de nós. Assim como a coragem de Esther salvou uma nação inteira, nossas ações podem trazer esperança, cura e transformação para os que estão ao nosso redor. Pergunte a si mesmo: quem pode ser impactado pelas decisões que estou prestes a tomar? Quando agimos com o coração alinhado à vontade de Deus, Ele usa nossas escolhas para cumprir seus planos. Esses momentos nos lembram que nossa vida é cheia de propósito. Não estamos aqui por acaso, mas para responder aos chamados que Deus nos apresenta. Cada vez que dizemos sim a Ele, entramos em um fluxo de obediência que abre portas para bênçãos e nos aproxima de nosso destino. Esses momentos decisivos não são apenas desafios, são oportunidades de viver a plenitude do que Deus planejou para nós. Você já percebeu como os pensamentos que surgem em sua mente podem ser mais profundos do que aparentam? Deus tem falado de maneiras sutis, por meio de ideias, inspirações e impulsos que muitas vezes ignoramos. Agora que você conhece as formas como Ele se comunica, o que você fará com esse conhecimento? Continuará deixando passar esses momentos? Ou escolherá agir, ouvindo e obedecendo à voz divina? A decisão está em suas mãos. Pense em tudo o que foi abordado neste vídeo. Quantas vezes você sentiu aquele peso no coração ou aquela certeza inexplicável e não deu atenção? E se aquela lembrança insistente de alguém ou aquele pensamento que não sai da sua mente forem, na verdade, um chamado de Deus? Talvez hoje seja o momento de parar, refletir e buscar uma conexão mais profunda com Ele. Comece com um pequeno passo. Reserve um tempo para silenciar, ouvir e agir sobre os pensamentos que tocarem sua alma. Agora eu te desafio a fazer algo. Escolha um pensamento que te marcou durante este vídeo e tome uma atitude. Seja orar por alguém, iniciar um projeto ou simplesmente agradecer a Deus pela forma como Ele tem falado com você. Pequenos passos podem levar a transformações extraordinárias. E lembre-se, a verdadeira mudança começa quando estamos dispostos a nos render à vontade de Deus e seguir sua direção. Se esse conteúdo fez sentido para você, não guarde apenas para si. Inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar aprendendo mais sobre como Deus pode transformar sua vida. E que tal compartilhar este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem? Você pode ser a ponte que Deus usará para falar com outra pessoa. Obrigado por assistir, abraços e fique com Deus.